Tá começando mais um vídeo especial aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Enquanto eu gravo esse vídeo aqui, daqui uns minutinhos o Brasil está entrando em campo contra a Colômbia. Não vai dar tempo de você aproveitar quando você estiver assistindo esse vídeo. Os O2 que tem agora do Denilson. Denilson, que era da seleção, agora tá lá na KTO. Ele preparou o Odão especial. Tinha um Odão, cara. Se o Vini e o Rames chutassem pelo menos uma bola no gol, o Odão tava em 4. Tá de brincadeira comigo. E para a Argentina agora vai rolar também Odão do Denilson lá na KTO. O link tá no comentário fixado aqui, kto.bet.br, para você se divertir com muita responsabilidade e não é investimento. Como não tem jogo, eu preparei esse vídeo daquele papelzinho. Sabe aquele papelinho que eu tô 2 semanas com ele falando, pô, tem as anotações minhas aqui que eu quero transformar em vídeo? Transformei em vídeo. 2 semaninhas que papel na mesa, vou jogar ele fora finalmente. Que é sobre mercado do Galo, já que agora a gente tem um momento chave aqui, que pode chegar mais reforço, porque a gente avalia quem está desempenhando, quem saiu, se a gente precisa ter alguma reposição que ainda não aconteceu. Então a gente vai fazer um raio-x no que está o time até agora, beleza? Sobre o calendário 2025, cara, é um ano muito atípico. Por quê? Você tem o Mundial dos Estados Unidos, que tem uma breve pausa do calendário, aí o futebol brasileiro dessa vez vai até o dia 21 de dezembro, creio que estou certo, 21 de dezembro. Ano passado terminou dia 8 de dezembro, é uma data chave, porque eu lembro bem daquele dia, daquela tarde, né, porque o Galo lutou contra o rebaixamento. Aliás, foi o dia também que o Palmeiras rebaixou o Cruzeiro, 8 de dezembro. E é um calendário torto, manco. O Atlético já teve semana cheia antes da final do segundo jogo da final do Campeonato Mineiro. Agora descansa mais 2 semanas, só que depois, praticamente de 3 em 3 dias, tem jogo pro Atlético fazer agora, seja pelo Campeonato Brasileiro, pela Sul-Americana, a Copa do Brasil tá mais lá pra frente. E em 2024, cara, o Galo, ele disputou o Campeonato Mineiro, ele chegou na final da Copa do Brasil, da Libertadores e disputou 38 partidas do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o que tinha para jogar, ele jogou. O peso disso a gente sentiu ao testar o elenco durante a temporada inteira. Se tivesse ido para o Mundial, ainda teria mais jogos ainda. Quando o Mariano falou no Charla Podcast, aliás, ótimo podcast, dá muita saudade do Cachorrada Podcast. Um dia a gente volta. Pode anotar e me cobrar isso aí. Aliás, um ótimo papo dele, do Vitor, do William, do América. O Mariano estava falando do calendário do ano passado e sobre essa questão de elenco, de testar de jogadores que são utilizados, como eram testados. E a gente precisa pensar que, olha, se eu estou com um time titular ok, a chance de ir passando na Copa do Brasil e existe uma possibilidade do Galo ir avançando na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Por isso, eu posso passar pela mesma situação que eu passei ano passado. É claro que existe a possibilidade do Galo ser eliminado precocemente, já nessa fase agora 16 avos de final, né, da Copa do Brasil, ou cair precocemente na Sul-Americana. Não acredito que aconteça na fase de grupos, e torço muito para que esse trecho não seja um corte futuro, mas eu não tô igual esses caras que no sorteio, quando sai o time, fala, pegamos o tal time! Não é, mas pela força dos adversários, a expectativa é que o Galo passe em primeiro e já entre lá nas oitavas de final, sem passar pelos playoffs, de quem cada líder do grupo classifica, e os segundos colocados vão para o playoff. Espero que o Galo não esteja nessa turma aí, né? Com a turma que sai lá da Libertinha também. Então, eu tô na dúvida se é a turma que sai da Liberta agora, ou se mudou o regulamento. Mas vamos lá, vamos continuar o vídeo aqui, que a intenção não é essa. O Vitor, eu tô no minuto aqui do Charla Podcast, 1 hora e 40 minutos do papo com o Vitor. Ele tá falando sobre o Paulinho nesse momento. Eu não acabei de assistir o papo com o Vitor ainda. Assisti recortes do Mariano, mas do Vitor eu tô assistindo na íntegra, ainda vou assistir o do Mariano na íntegra também. Mas eu vi uma imagem do Instagram, então estou falando aqui baseado nessa imagem, por não ter chegado ainda nesse trecho, em que ele fala que não existirão
grandes investimentos nessa janela que acontece agora no fim do Campeonato Mineiro. Porque você pega jogadores que estão desempregados, jogadores que disputaram campeonatos estaduais e que não teríamos grandes investimentos. É o que imaginei realmente. O período de grandes investimentos do Galo aconteceu trazendo o Júnior Santos, trazendo o Rony, entre outras peças que a gente vai citar aqui, que o Galo precisou colocar a mão no bolso, mas nesse momento da janela eu não vejo o Galo colocando a mão no bolso para gastar muita grana. Talvez isso aconteça lá no meio do ano, né? Mas é uma conversa que a gente vai ter no futuro. O curioso do perfil do elenco do Atlético em 2025 é que ele tem Natanael, jovem, Ivan Roman, jovem, ele tem o Gabriel Menino, um jogador ainda jovem, por exemplo, o Paulinho foi vendido pela idade, a idade do Paulinho valorizou muito ele quando o Palmeiras decidiu pela compra. Né? Ele tinha o Alisson muito jovem, ele negociou, e tem o Palácios, que é muito jovem. Ou seja, ele tem jogadores jovens com esse perfil de maturar para vender futuramente, e o curioso é que essa turma não foi formada aqui. E o Alisson nem entraria nessa discussão, porque o que eu quero trazer aqui, olha, não vou fazer grandes investimentos agora. Eu vou valorizar o que eu tenho na minha base. O Galo buscou um zagueiro muito jovem, um lateral muito jovem, um volante jovem, mas não tem nada formado aqui. E isso é algo que a gente não pode deixar passar. Houve aquele auê pelos 3 empates do Campeonato Mineiro, atuações sonolentas, decepcionantes, ali contra as equipes do interior, e com o tempo a poeira baixa, e aqui no Brasil a gente tem essa mania de deixar, tipo, vamos seguir o barco, esquece isso. Alguns já nem estão aqui no Atlético mais dos atletas, mas não, a gente precisa sempre destacar isso. Para a quarta opção, para a quinta opção, você precisou trazer nomes, como é o caso do Ivan Roman, até o Rômulo, que já estava aqui, agora fica lá para a sexta, sétima opção, talvez, e já eu falo especificamente para ele. Mas nesse calendário intenso, já que o assunto é calendário, eu espero, é óbvio, não precisa falar, a Sula não tem o peso da Libertadores, então normalmente você, quando tinha Libertadores meio de semana, 6 jogos seguidos da fase de grupos, você poupava e descansava uma peça ou outra no Campeonato Brasileiro. Eu espero muito que a gente tenha uma inversão desse processo. Alguns dos times fortes do Campeonato Brasileiro, os favoritos, os times que conseguiram uma regularidade muito grande de 2019 para cá, como Palmeiras e Flamengo, estarão com esse calendário atípico que é maluco para todo mundo e para eles mais ainda, lá nos Estados Unidos. Então, no mês de junho dali, eles estão lá nos Estados Unidos jogando. O Atlético em uma mini pré-temporada, descansa um pouco, faz uma mini pré-temporada. Eu, com o treinador que a gente tem, focaria no Campeonato Brasileiro e sem desdenhar, sem ter corpo mole e distorcer minhas palavras, não distorçam minhas palavras aqui, caso o Galo tropece na Sul-Americana, mas diante dos adversários que nós temos na Sul-Americana, pensando qual o desempenho deles no campeonato, qual o desempenho eles teriam no Campeonato Brasileiro. Eu focaria no Campeonato Brasileiro, jogaria essas partidas do Campeonato Brasileiro sempre com força total, os 11 jogadores que estão à disposição no auge ali, e se tiver que fazer uma rodagem por alguma questão física de desgaste, de cansaço, eu faria lá na Sul-Americana. E repito, gente, é porque precisa bater na tecla, porque eu conheço o perfil do chat do YouTube e tem uma minoria que sempre gosta de distorcer. Esse salto alto que fará o Galo ser eliminado. Não, cara, mas você precisa ser óbvio, você precisa estudar. Olha, a tabela planejada que está chegando aí do Campeonato Brasileiro, eu tenho adversários de nível 5, 4, 3, 2 e 1. Os da Sul-Americana, talvez o mais forte, o Cinciano já foi campeão da Sul-Americana, estejam no nível 3, 2 e 1. O Caracas, ano passado, a gente fez 4 fora e 4 aqui. Pode tropeçar esse ano? Pode. Mas se você pegar o Grêmio, a nossa sequência é Grêmio, São Paulo e Vitória. Grêmio fora, São Paulo aqui, Vitória aqui. São times que talvez bateriam os 3 times do nosso grupo da Sul-Americana. Por isso a gente precisa de força máxima agora para pontuar no Brasileiro agora.
Quando chegar nas oitavas da Sul-Americana, que aí é mata-mata, deixa eu estudar como está a minha situação aqui no Campeonato Brasileiro. Beleza? 10 minutos de vídeo, eu acho que esse vídeo hoje vai passar de 1 hora, então se prepara, pausa aí, depois assiste, ouve quando tá na academia, ouve quando tá na corrida, espera o pessoal da sua casa dormir, liga no YouTube, na televisão, mas não esquece de clicar em curtir, que tem muita gente que esqueceu. Vamos lá no gol. Saiu o Matheus Mendes. E o Atlético optou por um jogador da base. Excelente notícia, né? Eu citei jogadores de linha que você recorreu, eu falei que ninguém da base, mas no gol foi a opção do Atlético. Excelente notícia, cara. Gabriel Delfim, Gabriel Átila, o Robert, que estava campeão no Sul-Americano Sub-20 agora, e o Cobra, que fez uma grande copinha, e cara, contra o Santos agora no Brasileiro Sub-20, está disputando o Brasileiro Sub-20, ótima notícia. Aliás, eu acho que nessa parte o Atlético acertou, ele utilizou o Sub-17 lá na copinha, depois traz o Índio, quem mais que estava lá? Zé Felipe, tinha uma turma ali que jogou a copinha, que rapidamente começou a entrar nos amistosos aqui e que estão no Brasileiro Sub-20 agora. Mas o Cobra pegou uma bola, cara, no fim do jogo contra o Santos. Só que aí no contra-ataque o Atlético desperdiça um gol feito e toma um gol no contra-ataque. Fiquei puto da vida. Sem jogar, o Atlético sem jogar no profissional, eu tô puto na base também com o Sub-20. Então o Atlético, apesar de não estar formando grandes nomes ou na quantidade que a gente queria, que é necessário para o andamento do clube, de jogadores de linha, o Atlético produz grandes nomes debaixo das traves, cara. Historicamente, aliás. O Everson prorrogou o contrato aqui no Atlético. O Everson ficará, e normalmente é um goleiro fominha, goleiro não tem... no dia que você poupa o time, o seu goleiro titular tá lá, então você começa de vez em quando, o Matheus Mendes de vez em quando tinha uma oportunidadezinha aqui, outra ali, eu acho que ele jogou contra o Grêmio no fim do Brasileiro de 2023, com o Filipão no 3-0, acho que era ele no gol, não, contra o Goiás que ele jogou. Então de vez em quando você tem uma oportunidade no Campeonato Mineiro, e agora você começa a preparar o Gabriel, que foi o grande destaque do time nas 3 partidas do Mineiro Sub-20, só que eu acho que no caso do Atlético, o Robert não pode não pode ficar parado aqui. O Damiani, que saiu agora, até falou, olha, quando voltar no Sul-Americano, talvez nem fique aqui no Atlético Robert pela qualidade que tem. E é muito elogiado. Então você não pode ter um grande goleiro assim, Delfim, Átila e o Robert. E o Cobra, que está no Sub-20. Você não pode deixar um grande goleiro parado tempo demais, porque ele não vai ter os minutinhos que o reserva imediato terá. Então faz como fez com o Matheus Mendes lá atrás, que emprestamos ele para a Série B, faz o Robert ganhar essa bagagem agora, rodar, porque depois, se o Everson continuar nos próximos anos sendo titular do Galo, o Gabriel, que hoje é o reserva imediato dele, você empresta para outra equipe, como fez com o Matheus Mendes, e sobe o próximo da fila, né, que talvez já tenha ganhado essa bagagem fora, como é o caso do Robert, que eu estou citando aqui, foi o que a gente fez com o Matheus Mendes. Matheus Mendes rodou, se tornou um reserva imediato, começou a ter as suas oportunidades, chegou o momento que já tinha capacidade de ser titular, foi para o América, destaque do Campeonato Mineiro ali, o Atlético teve a defesa de um modo geral tomou poucos gols, mas o Matheus Mendes, se o Everson tomou pouco gol, o Matheus Mendes destacou muito porque foi bombardeado o tempo todo lá no gol do América, e o América sentiu demais quando ele esteve ausente, né? Na lateral direita, Mariano e Natanael. Boa sacada do Atlético nesse caso, porque você consegue uma posição que é muito difícil você buscar reforço no Brasil sem ter os poréns. Cara, a grande maioria dos times no Brasil tem laterais direitos que você fala, olha, é bom, consegue entregar, é titular do time, mas ele peca nisso aqui. Por exemplo, o nosso xodó, nosso ídolo, cara, eu amo esse cara, Marcos Rocha, tá lá no Palmeiras e tem a questão do fator idade. Tanto que o Abel às vezes já coloca o Mike, ele, né, em funções diferentes, para ter uma exigência física menor, faz umas adaptações ali. Então até nesses grandes nomes, eu acho que o Flamengo é a exceção que consegue ter lateral de seleção pelo investimento que tem, lateral que talvez já teria condição de estar na Europa, pode ficar aqui, porque o Flamengo pode pagar por isso. Nos demais clubes,
você terá jogadores, clubes com dificuldade enorme de ir para o mercado para buscar lateral. Tanto que o Grêmio queria um lateral esquerdo chamado Rubens aqui no Atlético, né? E acho que depois até tentou no Vitória, não sei como que foi, desenrolou o embrolho lá. Mas os clubes começam a buscar peças que o mercado é muito difícil. O Atlético consegue uma boa sacada de um lateral jovem e que tem um bom início. Não tranca de tudo não, senão ela mija aqui no chão. Debate sobre o cachorro aqui. E aí depois você pode dar comida para ela, senão ela vai deixar eu acabar de gravar meu vídeo, não. Exceção de casa. Então eu resolvo BO com a patroa, com o cachorro, sempre com vocês aqui com a câmera ligada. Então, grande sacada do lateral direito do Atlético. Meus amigos mais pessimistas sempre falam, vamos esperar o Campeonato Brasileiro para avaliar direito o Natanael. Teve um seguidor no Twitter falando, tá vendo como que no jogo que precisou ser mais testado que o segundo jogo da final do Campeonato Mineiro, o Natanael não foi... Eu sei que tem um monte de gente que tá ali doido para dar, principalmente que gosta né, que dá errado, mas assim, eu achei realmente uma boa sacada e não é o de hoje, né? Eu vou ter que levantar, cara, para abrir a porta pro cachorro, peraí. Meu amigo, melhor eu fazer isso aqui, não vou nem picar na edição, porque senão o cachorro vai mijar no meu pé aqui, pra a patroa fechar a porta para ele ali. Vamos para a próxima posição. Então, lateral direita, pô, top. No gol, acertado também. Emprestou um goleiro com potencial de ser titular, ele se destacou no campeonato estadual, você pode fazer uma grana nele. E aí vamos para a zaga, começando pelo Lemos, comparando com o Ivan Romão. Mas o Romão provavelmente nem vai ter tanta chance assim com o Cuca. Mas desde o meio do ano passado, o Lemos era o jogador que várias vezes sequer foi relacionado. Eu lembro até na Libertadores, eu estava bem do lado do Monumental, assim, quando o Lemos passou, assim, com crachá e tal, eu falei, cara, que triste, né? Porque, assim, não é um jogador que enchia meus olhos, né? Mas não era um desastre de zagueiro, cara. Nem sei como tá lá no Vasco agora, mas não era um desastre de zagueiro, do tipo, nossa, esse cara precisa do meu time, sumindo do meu time. Entre ele e Fux, por exemplo, gostava muito mais do Lemos. E acho que a maioria da galera gosta do Fux, mas eu peguei uma birra. Então o Lemos era um jogador que era um cara que às vezes nem era relacionado. E você traz, mais uma vez, repito, um jogador jovem, de potencial, de seleção de base, que poderia ter uma concorrência rapidamente nos próximos meses, em um ano, de outros clubes, você consegue se antecipar, de fazer ele chegar sem uma pressão de titularidade, se adaptar no clube, no futebol brasileiro, e quem sabe nesses jogos da Sula dá um ritmo, de repente entra um minutinho aqui, entra mais uns minutinhos ali, substituindo um cara que não vinha sendo relacionado. Galera, eu criei um padrão assim de comparar fulano com fulano aqui, vocês vão perceber, mais ou menos por cenários. Se o Roman, eu acho que o Cuca não vai utilizá-lo tantas vezes assim, não será tão utilizado assim, e substitui o Lemos, que um jogador que não vinha sendo relacionado, né? Já o Fux, eu encontrei uma pessoa do clube e falei assim, cara, que bom que vocês conseguiram resolver, porque o Galo foi refém de cláusula, cara, de contrato. Ele estava emprestado no clube, o clube deu um gelo no Lemos porque não quis sair no meio do ano, o Atlético queria que ele saísse, ele não saiu, não aceitou proposta aqui, não aceitou proposta ali, você ficar na geladeira 6 meses, eu sei que em 6 meses você vai ficar doido para sair, porque você não suporta mais não jogar. É o que aconteceu. Só que nisso ele precisava utilizar o Bruno Fux, ele estava classificando a Copa do Brasil e na Libertadores foi passando, precisava rodar muito o elenco, que o Fux era o zagueiro imediato, só que um zagueiro trapalhão, dá até um nome de filme pro Didi Mocó, um zagueiro trapalhão. E é algo que eu ouvi também de uma pessoa do clube, olha, o segundo semestre dele foi muito infeliz pelo número de erros nos jogos em que não agradava. E era bem óbvio, eu não lembro se foi aqui no YouTube que eu falei, que não era o estilo do Cuca. Que se aparecesse qualquer oportunidade, o Cuca não pensaria 2 vezes para liberar para o Bruno Fux ser feliz em outro time. Que bom que o Palmeiras nos libertou disso aí. Pode ser que jogue muito no Palmeiras, mas aqui no Atlético, em 2 temporadas, não me agradou. E aí, dentro do que o Fux entregava, não é difícil o Vitor Hugo pelo menos empatar com ele. Características diferentes. O Vitor Hugo bem pro lado esquerdo ali, o zagueiro canhoto que o Cuca queria, ele eu acho que terá mais chances, vai ter que mostrar
que estava sendo injustiçado no Bahia, não faria esse negócio, Fael, pela fase do jogador, e hoje aprova a contratação, deixando claro aqui, baseado na confiança de indicação do técnico Cuca. Para deixar claro, o Fux não me encheu meus olhos, não me agradava, errando pra cacete no ano passado, golaço que ele fez na final do Campeonato Mineiro, depois fez um outro. Nunca tinha feito gol na carreira. Meu amigo cruzeirense fala, bicho, o cara nunca fez gol, quando o Cruzeiro vai lá e faz um golaço. Aquele 2-2. E aí, Fux, o zagueiro que não me agradava, que errava muito, e você traz um zagueiro que a missão dele para pelo menos igualar o Bruno Fux não é difícil, só que ele precisa entregar mais, cara. E um contrato que é o ideal. Você traz por empréstimo até o fim do ano. Resta saber se empurraram umas cláusulas na gente lá na condição dele. Como até descobri que tem agora do Davidson pela entrevista do Vitor também. Mas nesse caso do Fux era mais grave, né? Porque não era barato. E aí o Davidson se renovar por mais uma temporada, ok, já tá aqui no clube. O Fux tinha que desembolsar uma grana ainda com um alto salário de um zagueiro que não vinha performando bem. Então o Vitor Hugo, eu encaro como uma condição ok por causa disso. O zagueiro que substitui um que não é característica do jogo do seu treinador, substitui por um que o treinador entende que vai encaixar no jogo dele, canhoto do jeito que ele queria, que já trabalhou com ele, foi campeão com ele, por isso eu acho que a gente ganha nesse caso. Então perceba que o Fux, o Roman, mais barato do Lemos, nesse jogador que estava sendo pouco utilizado na temporada passada, alimentou o cachorro? Tem que cobrar aqui, porque o cachorro senão eu não vou conseguir concentrar. O cachorro parece estar morrendo aqui no meu pé. Natanael ok, e no gol ok. Até aqui a gente está indo muito bem, né? Aí vem a volância, que vem a zona de alerta, cara. Aqui é o local mais preocupante até o momento. Vocês lembram que o Vera chegou, demorou a emplacar, oscilou os jogos bons e maus momentos, aquele momento que você fala, nossa, que furada, que o Milito empurrou uma bomba para nós aqui. Então ele oscilou, e o Otávio também oscilou entre jogos fantásticos com o Milito. Ele sai, se lesiona, acho que contra o Sport fora, ou o Rosário Central, mas acho que foi o Sport, na Copa do Brasil. Depois disso o time sente muito a ausência dele, começa a tomar muito gol, perder resultados ruins, e o Otávio volta. E aí nessa volta ele consegue bons jogos e jogos terríveis e reconhecíveis do Otávio. E para o lugar dele, pensando nele como titular, porque você fica Otávio e Franco, depois fica o Vera na titularidade. Mas pensando nele, vindo o Gabriel Menino, é mais uma posição que eu acho que a gente ganha. Apesar do Otávio ser mais o primeiro volante e o Gabriel Menino ser mais o segundo volante, que está pisando na área, que está finalizando, mas o Menino chega com um ritmo de jogo, com uma intensidade no meio campo ali, que até o momento, e repito, a gente só tem como referência campeonato. Rafael, é Tombense, é Manaus, é Tocantinópolis, é o que a gente tem, cara. Então eu preciso pegar como referência esses jogos. Aqui, entre Otávio e Gabriel Menino, eu acho também que a gente ganhou. E lembrando, vocês podem comentar tudo aqui no chat se concorda ou não e qual que é a sua opinião sobre cada posição e sobre cada jogador. Mas aqui na volância mora o alerta. Porque no ano passado você está contando o Batalha como zagueiro. Mas no raio-x do elenco, no início do ano, o Batalha era volante. E hoje você tem o Alan Franco, que virou o primeiro volante, o Gabriel Menino, que virou o segundo volante. E se chegar um volante titular, primeiro volante, eu estou muito na dúvida se ele saca Alan Franco ou Gabriel Menino, tá? Se o clube bancasse para ele um primeiro volante, eu estou muito na dúvida qual dos dois que ele sacaria. Não consigo te responder. Então, você tem Alan Franco, Gabriel Menino, Vera e Patrick. Aí que mora o perigo. E aí o Vera joga os dois amistosos dos Estados Unidos, porque você fazia todas as substituições. Aliás, o Cuca nem conseguia fazer todas as substituições. Eu acho que Júnior Alonso e Alan Franco não são substituídos no primeiro amistoso. O Rubens e o Patrick não jogaram.
acho que as 2 partidas ou a primeira partida. O Rubens não jogou, o Patrick não jogou as 2. Os reforços não foram para lá. E de lá para cá, cara, teve um flashzinho do Vera aparecer no jogo, mas é o Patrick até quem foi mais acionado. A gente imaginava que ele, olha, como é uma missão difícil, conseguir a classificação agora, ele vai colocar nos caras que são mais pica, nos salários mais altos, nos caras que têm rodagem maior, que estavam jogando. Mas não, na volância, o Cuca vai lá, Patrick, talvez por aquilo que eu já comentei aqui no YouTube, sendo muito elogiado nos treinos, o Patrick, talvez ele falou, olha, ganhou o ponto comigo, treinou direitinho, vai pro jogo. Pode ser coisa da minha cabeça, mas lá nos bastidores com o Atlético Publica do vestiário, achei o Fausto Vera muito abatido. Repito, pode ser coisa do cara que é sistemático, fechado na dele, que é mais no canto dele, pode ser. Mas me impressionou um pouco essa característica, eu assisto pausando muito para observar expressões faciais. Mas na volância, então, você tem um segundo volante que virou primeiro volante, o Alan Franco, você tem o Gabriel Menino, os dois foram bem no que foram testados até agora, mas no banco de reserva você tem o Fausto Vera, que parece não ter agradado o treinador, e o Patrick, que é muito jovem, está tendo suas primeiras experiências no futebol profissional. Por isso até comparei ele com o Paulo Vitor. O Paulo Vitor jogou bastante até ano que vem, teve bastante chance, teve a oportunidade dele como do Atlético Goianiense, estava praticamente rebaixado no Campeonato Brasileiro, pé na cova já. Ele teve que ser substituído com 20 minutos, porque foi expulso esse ano, ele fez isso também no Campeonato Mineiro, né? Mas já no comecinho do segundo tempo ele foi expulso. Quase que nem dá tempo do Rabelo aquecer para entrar no lugar do Paulo Vitor, porque ele já estava doido para ser expulso. Não dava para continuar aqui no Galo nessa temporada, mas eu coloquei o Patrick nesse patamar do Paulo Vitor pelo fato de ser os primeiros passos do Patrick no futebol profissional, né? De ser um jogador que pode evoluir, que pode crescer. O Patrick, eu acho que aperfeiçoando, que ganhando até ganhando mais corpo também, que pode ser um cara que vai crescer e subir esses degraus, mas hoje eu coloco ele no degrau do Paulo Vitor, ele pode subir de prateleira, mas hoje eu coloco ele aqui, mas a volância é onde hoje está um sinal de alerta ligado. E aí a gente vai ver já já que saímos das águas, tudo ok até agora, né? E até aqui tá tudo ok também, porque o menino, em relação ao Otávio, a gente ganhou, e o Patrick, em relação ao Paulo Vitor, a gente ganhou. Perceba então que estamos indo bem. Mas a volância, não pelos reforços que chegaram, mas pela situação, porque o Batalha saiu e era um volante, né? E o Vera parece não agradar o treinador, gera um alerta aqui nessa posição. Hoje tá complicado, viu? Ô, Lohane, o cachorro tá mendigando aqui pra mim. Atende ela aí, porque senão não vai deixar eu gravar, não. E esse cachorro, quando tá com fome, esquece. Tem comida? Não? Você não deu comida pra ela, não. As duas brigando. Aí vamos lá. Paulinho e Júnior Santos. Nessa parte do ataque, a hora que eu tava no meu papelinho aqui, eu até risquei uns nomes aqui, porque eu não sabia onde encaixar alguns nomes. E coloquei o Paulinho e o Júnior Santos, cara, porque o Júnior Santos, artilheiro da Libertadores, um dos destaques do Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, e o Paulinho, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro no 2023, né? Um Paulinho de muitos gols na Libertadores. Se não existissem as fases iniciais da Libertadores, o Paulinho seria, inclusive, o artilheiro da Copa Libertadores. Então, 2 jogadores de destaque nos últimos anos, e que, graças ao dinheiro do Paulinho, a gente consegue trazer o Júnior Santos. O Paulinho tem mais bola que o Júnior Santos, mas o Paulinho, ele destrava uma situação que permite outros reforços. Então o Galo ganha no combo. Ele perde o Paulinho, lembrando que ele não teve o Paulinho 100% do que podia ser nos 6 meses finais. A câmera vai desligar agora? Vai, deixa eu dar uma pausa. Para que hoje é uma hora de vídeo. O Paulinho não foi o que poderia ser nos 6 meses finais por causa da situação que já ficou claro, que ele passou por cirurgia e está se recuperando. E aliás, o Júnior Santos também teve uma lesão ano passado, mas perdeu mais no início da temporada, né? Então são semestres que os dois perdem. O Paulinho mais no segundo semestre, que fica
aquém do que podia entregar, e o Júnior Santos mais no início do ano. Eu confundo um pouco as temporadas de 2023 e 2024, mas eu acho que o Júnior Santos se lesiona ano passado mesmo, e o Júnior Santos volta a se lesionar agora no Atlético na panturrilha, até por uma situação de emergência. Ele teve que chegar assim pré-temporada, já entrar no time contra o América e bora pro jogo, porque os reforços não estão chegando, o Rony demorou a chegar, você vai ter que ser titular, e a gente precisa ganhar todos os jogos aqui para garantir o hexacampeonato mineiro. Foi um risco que o Atlético correu e talvez isso tenha influenciado, na lesão dele, né? Mas entre Paulinho e Júnior Santos, a gente perde em qualidade se comparar um jogador com o outro, mesmo o Júnior Santos sendo esse cara fantástico. Eu não estou desvalorizando o Júnior Santos nesse caso, eu estou pegando o longo prazo do Paulinho, jogador jovem que fez muitos gols, o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2023, muitos gols em Libertadores. O Paulinho não tem gol em Campeonato Mineiro, gente, tem gol, inclusive gol no Cruzeiro. Ou foi no Brasileiro que ele fez no Cruzeiro, mas ele tem gol contra o Cruzeiro. Ele tem pouquíssimos gols no Campeonato Mineiro de 2023 e 24. Eu sei porque eu monitoro e faço raio-x dos gols. O Paulinho era jogador de gol em Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, muito jovem. Então, se fosse comparar na saída Paulinho e Júnior Santos, a gente perderia nesse caso. Só que o Paulinho destrava a chegada do Gabriel Menino e do Patrick. Como o Vitor falou no Charla Podcast aqui, talvez somando tudo daria 25 milhões de euros para você. Aí eu vou trazer o valor que eu vendi ao Paulinho, mais somado o valor do Gabriel Menino e o valor do Patrick. Então foi uma venda boa e que destravou outros reforços. Então, comparando com outros, você perde, mas a negociação acaba sendo boa para o Galo, né? Que permite a chegada do Júnior Santos. Vamos colocar, não é que permite a chegada do Rony junto, mas o dinheiro que você pegou o Paulinho, você traz Júnior Santos e Rony, e você destrava Patrick e Gabriel Menino. Perceba, gente, como que a gente está indo bem até aqui. O goleiro, pequeno lembrancinha aqui, o goleiro, você empresta o seu destaque para ele jogar, para quem sabe vender. Você pega um lateral numa posição difícil, que é destaque. O Roman pelo Palácios, substituindo um cara que estava jogando pouco, e você pega um jovem promissor. O Vitor Hugo para um Bruno Fux, que estava sendo zagueiro trapalhão, zagueiro campeão, que já jogou com seu treinador, que o treinador entende que vai te atender ali. Um Patrick pelo Paulo Vitor, que não vinha bem. Um Gabriel Menino por um Otávio, que estava oscilando. Então até aqui a gente está indo bem, apesar do asterisco que eu deixei na posição da volância, que tá uma situação ainda que pode gerar problema futuro para o Atlético. E no ataque, eu repito para vocês, eu tive essa dúvida de, peraí, saiu o Kardec, quem que eu posso colocar aqui para chegar, para que supriu a saída do Kardec? Porque na verdade, nessa engenharia de posições e de mudanças, por exemplo, o Lianco era um lateral direito ano passado, e ele é zagueiro esse ano. O Batalha era um volante que virou zagueiro. O Davidson, ele era um titular que ficou reserva. Então você tem uma dança das cadeiras que eu vou tentar fazer esse raio-x aqui no vídeo, né? Mas não é fácil a missão. Do Kardec eu coloco o Coelho, porque quando o Coelho chegou, nós, a grande maioria de torcedores, a gente pensou assim, olha, será Rony, Júnior Santos, Scarpa e Hulk. O Coelho vem para compor elenco. Tanto que quando eu pergunto para o meu amigo lá do Atlético Paranaense, ele fala, olha, para compor elenco, pô, grande reforço cedo, ele faz a direita, ele faz a esquerda, ele falou, ele oscila muito, pelo menos oscilou muito aqui no Atlético Paranaense, teve momento bom, momento ruim, mas a gente pensou nele como reserva. Só que eu considero o substituto do Kardec o Davidson. O cara de área para cabeçar, para escorar a bola, a hora que você estiver fazendo chuveirinho na área o tempo todo, o dia que você não está conseguindo jogar com a bola na grama, você vai fazer um chuveirinho, é o cara da área. Na minha cabeça, o substituto do Kardec estava aqui, é o Davidson, e o Coelho viria para uma vaga do Vargas, que beleza. E o Rony seria o cara para o lugar do Davidson, no time titular, entendeu? O Rony para o lugar do Davidson no time titular, o Davidson para o lugar do Kardec, o Coelho para o lugar do Vargas, mas aqui eu deixei Coelho e Kardec só para falar assim, olha, perdemos um atacante e trouxemos outro. Já que o Júnior Santos ficou com o Paulinho, eu coloquei Coelho com o Kardec, até porque a gente mudou a característica do elenco. Era um time com uma cara e virou um time agora de força e de velocidade.
A característica do elenco do Galo esse ano mudou muito. O Alan Franco de primeiro volante, o Gabriel Menino fazendo esse segundo volante diferente, o Lianco era lateral direito, agora é o Natanael, o Batalha era o zagueiro, agora é o Lianco, querendo ou não, e principalmente lá na frente, galera. Você tem Rony e Coelho que estão correndo pra caceta, não para, parece que tem 2 pulmões, e eu sei, galera. Eu brinquei com isso no YouTube, porque na lenda do futebol brasileiro, cada estado associa isso à entrevista, né? Que foi um jogador em Minas que falou, que foi um jogador em São Paulo, o Matheus, lá, ex-presidente do Corinthians, por exemplo, recebia muito essa fama dessas piadinhas. Isso é um meme, viu, galera? Eu sei que o jogador tem 2 pulmões, mas eu falei outro dia no vídeo, a galera do chat ficou bem nervosa. Então você tem o Rony na correria, você tem o Coelho na correria, e terá o Júnior Santos na correria e o Hulk, que também é da correria, mas você mudou muito a característica do seu elenco. De toda forma, se você quiser comparar com o Vargas ou com o Kardec, nos dois a gente sai ganhando. Se você quiser comparar o Davidson substituindo o Kardec, a gente sai ganhando. Então perceba que até o momento, apesar de ser vice-campeão da Copa do Brasil e vice-campeão da Libertadores, campeão mineiro, e o time reserva que praticamente disputou o brasileiro, estou usando mais onde a gente focou como time titular, a gente teria melhorado até aqui. O futebol não é fórmula exata de 2 mais 2, que você vai falar, olha, melhoramos aqui, ali, se batemos vice-campeão lá, o que vai ser esse ano? Um dia do mata-mata que você não está inspirado, foi todo trabalho por água abaixo. Mas a gente está mudando até aqui. E o Vargas, então, eu comparei ele com o Rony. Se você quiser comparar com o Coelho ou o Rony, mas qualquer um dos dois, e o Coelho hoje, talvez no Campeonato Mineiro, ganhou parte da torcida, né? O candidato que está lá em último na pesquisa dispara e acaba sendo eleito. Um dos xodozinhos do time hoje, dia 20 de março. Qualquer um dos dois, talvez hoje, seria o que a gente esperava do Vargas. Porque o Vargas foi um jogador que na carreira mostrou futebol para agregar muito mais do que ele fez nessas últimas 2 temporadas aqui no Atlético. Então o Vargas tinha potencial para ser um 12º jogador que incomoda, que dá dor de cabeça, que chega e incender uma partida e tal, mas não conseguiu ser, optou não ser. Não deu química com a torcida, não deu liga com o clube nesse 2023-24. Sai, né, arquivando as fotos com esse ranço, nós também, sem sentir saudade dele, mas ganhamos com a saída do Kardec, substituto dele, seja ele que você quiser, mas se você quiser fazer uma dupla de Vargas e Kardec, então, e Coelho e Rony, de qualquer jeito, a gente sai ganhando. Daqui para frente, a coisa fica mais difícil, porque foi realmente uma dança das cadeiras, né? O Lianco era lateral direito, foi zagueiro, Batalha volante se tornou zagueiro, o segundo volante virou primeiro volante, o Rubens, que era um lateral esquerdo, de repente se torna um jogador de meio campo, quase um ponta esquerda, porque ele jogou no Campeonato Mineiro de ponta esquerda, ele jogou ao lado do Scarpa, ele jogou de segundo volante, quase terceiro homem de meio campo. O Rubens foi um coringa do time, jogando de diferentes maneiras durante a competição, agradando muito o treinador, mas ele era até então substituto do Arana. E quando eu coloco o Caio Paulista na lista, eu falo assim, e aí? O que eu faço? Eu coloco o Rubens substituindo. É o mesmo caso do Davidson, cara. Tá sendo claro para vocês assim? Eu coloco o Rubens substituindo alguém do meio campo, tipo um Zarate, um Robert, um Batalha, que a gente imaginava ele como volante lá atrás, ou eu deixo o Rubens como reserva do Arana realmente e coloco o Caio Paulista como ponta direita? Não, mas o Caio Paulista pode fazer a esquerda. É complexo, mas vamos lá então. Se você quer colocar o Caio Paulista como substituto imediato do Arana, a gente viu um pouquinho do Caio ainda para falar. Esse eu não vou botar a minha mão no fogo, e nem por mal nem por bem. Nem por insegurança do que ele pode entregar, nem por esperança de que ele foi uma grande contratação. É que eu realmente vi pouco dele até agora. Mas o Alisson julgava o quê?
na ponta direita. Tanto que o que eu falou, você não pode ser só um jogador, um ponta direita e não cogitar fazer mais nada. Eu vou te colocar como segundo atacante às vezes. Só que pensando no Alisson como um ponta direita, o Caio Paulista poderia ser o nome que substituiu o Alisson. Porque perceba que eu casei todos os nomes até agora. Natanael Mariano, Van Roman Palacios, Vitor Hugo Bruno Fux, Paulo Vitor Patrick, Otávio Menino, Paulinho Júnior Santos, Kardec e Vargas, Coelho e Rony. E aí o Caio Paulista eu deixei porque na primeira oportunidade que o Cuca o escalou, ele escalou lá pela ponta direita. E mais de uma vez o Cuca colocou ele por ali. Então hoje eu coloco ele aqui, porém existe a possibilidade de você, se você quiser, encarar ele comparando com o Rubens, como se o Rubens saísse do elenco, e o Paulista, o Caio é o reserva imediato do Arana, e você comparar o Rubens como um reforço para o meio-campo. É complexo? É. Mas foi a dança de cadeiras que aconteceu, que encarava o Rubens de uma maneira diferente e trouxe um Coringa que joga, curioso de ver, porque ele joga de lateral esquerdo ou ponta direita, na diagonal, assim, né? Uma ponta do campo e na outra ali. E aí, o tempo pode colocar o Alisson aqui como um jogador, cara, que a gente não teve paciência, que a gente não trabalhou da maneira como imaginava, ou colocar ele como um dinheiro necessário para o clube trabalhar, para o clube oxigenar o caixa. Apesar que ano passado a bilheteria foi boa, premiação alta de Copa do Brasil, Libertadores, eu nunca vou entender jogador pegar grande parte dessas premiações como bicho, já que os salários são muito altos, altíssimos, mas é tradição não do Galo, é do futebol brasileiro, a gente é refém disso, mas é muita premiação de competição. Premiação alta, bilheteria alta e contrato agora com o patrocinador Master muito alto também. Então, muito dinheiro que rodou no clube nesse período e o Alisson vem para oxigenar um pouco mais, porque um clube como o Atlético ele vai ter que sempre vender mais do que compra. Ah, Rafael, mas tem que aportar SAF, tem que gastar. Tem, concordo com vocês, faz parte do processo de SAF. Eles vão ter que dividir os aportes entre reforçar time e abater dívida, abater empréstimo. Mas o dinheiro do Alisson hoje, eu acho que realmente não vão gastar tudo como prometeram. Que o que chegar para o futebol será gasto no futebol. Não. Acho que vão deixar parte desse dinheiro aí para oxigenar a situação mesmo. E pensando no Alisson, é o Caio Paulista. Tecnicamente, você está perdendo um jogador jovem que pode evoluir muito, que tem drible, que tem 1 contra 1. Mas eu faço um desafio, cara. Assim, o Alisson começou em 2023, né, já jogou algumas partidinhas. Em 2024, eu esperava mais grandes jogos do Alisson. Jogos que você falava, esse menino banco aqui, jovem de drible e tal, tá arrebentando. O sul-americano até perdeu a posição, ele e o Robert, aliás, perderam a posição no decorrer da competição, mas tem potencial para ser esse cara de crescer na Europa, de jogar nas grandes ligas, de deixar o Shakhtar por um bom valor. Por isso eu gostei do Galo ter deixado um percentualzinho ali. E o Caio Paulista como um ponto de interrogação. Por isso aqui, hoje, 20 de março, pelo potencial do Alisson, eu falo que a gente perdeu nesse substituto. Mas o Cuca pode extrair um pouco mais de suco ali ao apertar a laranja, citando o Caio Paulista. E por que é difícil? Porque agora, por exemplo, o Robert saiu. O João chegou. O Robert era uma aposta do Atlético. O João também, que veio do Guarani. O Robert jovem, o João também. Para substituto do Robert, que era lá o 4º reserva, tem que ser uma peça da base. O João chega com idade de copinha. Jogou a copinha, marcou seus 5 gols lá. Então, é um jogador com idade de base, que jogou copinha agora, e são posições diferentes, eu sei, eu só estou falando assim, para encaixar o extra da minha lista aqui. Um jogador que completou lá nos jogos contra o Fortaleza, né, que participa bem do jogo. O Robert, apesar de ter deixado um passe que era para dar para o Caio Maia, ele não deu. Era livre o Caio Maia. Não precisava ter passado aquele pesadelo, né, de repente, contra o Atlético Paranaense. O Robert não agregou nada e existe uma expectativa em cima do João.
Então, se você pegar a dupla saindo Alisson, Robert, chegando Caio e João, pode rolar um empate aqui. Mas repito, galera, essa é uma fase, quando a gente começou a chegar nessa parte, eu falei, essa é uma parte complexa, porque essa é uma parte que o tempo pode dizer muito. De repente você pode comparar o Robert com o Caio Paulista e o Alisson com o João. Aí você fala, olha, 2 jogadores com potencial, um marcou gols no Campeonato Paulista e na Copinha, o outro estava aqui há algum tempo também, agora já chegou num patamar diferente, campeão com a seleção sub-20, foi para a Europa, e agora você renova o ciclo, você pega um da base para começar a trabalhar, para depois ir para a seleção e quem sabe para a Europa. Essa é uma parte mais difícil de analisar por diferença de posição, diferença de estágio na vida, ou o Caio Paulista que a gente viu pouco até o momento. E aí a gente vai para a defesa agora de novo, por quê? O Batalha saiu. E a gente trouxe o substituto Batalha, é um caso parecido com o do Rubens. De repente a gente trouxe o meia, que é o Rubens, que estava no elenco, mas agora ele é o meia. O Batalha, a gente perdeu ele, e quem foi o substituto do Batalha? O Lianco, que era um lateral direito. Cara, é muita loucura. Acho que eu não lembro de ter visto isso assim, de um elenco mudar tanto a cara com algumas peças de 3 meses, diferente de 3 meses. Você falar você ganhou um zagueiro porque ele era lateral direito, você ganhou o primeiro volante porque ele era segundo, você ganhou um meia porque ele era lateral esquerdo. É curioso. Não lembro se eu já tinha visto isso assim. Pelo menos não tentei forçar a cabeça aqui de tantas mudanças assim. Você consegue pegar um jogador ou outro, mas tantos assim é curioso. Mas o Batalha, você pode falar que se a gente perdeu um volante ou a gente perdeu um zagueiro. Pro Filipão, pro Cudê, a gente perdeu um volante. Pro Milito, a gente perdeu um zagueiro. Quando eu acabei de fazer as tabelinhas dos nomes, o Batalha, não casei ele com ninguém. Percebe que eu não casei com ninguém. Ele tá solitário. E a gente perdeu um Batalha zagueiro titular pro Lianco, que um dos xodós da torcida, por ter ido com risco de tomar cartão amarelo contra o Atlético, que não tomou, ter sido o protagonista do clássico ao lado do Hulk, pelo fato daquele pisão no Dudu, e ter sido o causador da expulsão do Gabriel, atacante do Cruzeiro também, que possibilitou o Atlético dominar totalmente a partida assim de ponta a ponta depois disso. Então acho que a torcida não está sentindo falta até o momento, até hoje, do Batalha, porque chegou esse reforço Lianco, que era lateral direito, mas era um volante também que estava no elenco, né? São remendos, viram uma coxa de retalhos essa análise por causa disso. Porque aqui a gente está falando que a gente perdeu um zagueiro que era volante e foi substituído por um zagueiro que estava de lateral direito, cara. Quebra-cabeça danado. E o Zaratio está nessa posição que é uma zona de problema. Porque o substituto do Scarpa poderia ser o Zaratio do Velho Testamento. O Zaratio alto nível, Gold Plus Premium. Mas o Zaratio que a gente não contava com ele, que estava difícil contar, no segundo semestre não deu para contar com o Zaratio, nos últimos anos, vários momentos de lesão, o Zaratio está nesse meio campo que é zona de problema, porque ele poderia, de repente, até ser um substituto, um segundo volante, como é o Gabriel Menino, que joga mais solto, pisa na área, já jogou assim no Atlético, terceiro homem de meio campo, mas poderia ser um meia que a gente precisa, que ele já jogou assim no Atlético, porque o Igor Gomes não coleciona grandes atuações pelo Atlético. O Bernard marca aquele gol contra o América, a gente fala, pô, quem sabe esse ano realmente vai o Bernard. Mas o segundo jogo da final, o Manaus, alguns jogos que você fala, pô, Bernard, hoje estava fácil para você fazer alguma coisinha e você não fez nada. Assim como a gente tem esse problema na volância a ser resolvido, que o Vera não agrada o treinador aparentemente, e o Cuca cita na coletiva que está em débito com ele nas minutagens, você tem o problema do substituto desse meio campo, cara. Esse cara que carrega a bola. Por ser hoje Igor Gomes e Bernard, né? Então você não trouxe substituto para o Batalha. Eu não casei o Batalha com ninguém, não casei o Zaratio com ninguém. Mas se o Batalha tem como substituto o Lianco, que era o lateral direito, virou para cá, o Zaratio pode ter como substituto o Rubens, que era o lateral esquerdo, e veio para o meio, com o Caio Paulista caindo para lá. Cara, parece aqueles memes com fórmula matemática, com aquela mulher atriz da Globo fazendo aqueles cálculos lá assim. É complicado? É. Mas é o que acontece quando você muda um treinador com ideias diferentes.
O treinador entende que o Lianco não era um lateral direito, não vou usar ele de jeito nenhum ali, que entende que o Rubens não é um lateral esquerdo, que ele vai atuar mais pelo meio, que entende a função de jogador de um meio diferente, de forma diferente. Mas o fato é que eu não casei Batalha com ninguém nas minhas comparações, que a gente, olha, saiu fulano, mas chegou fulano, né? Batalha e Zarate passaram aí sem eu conseguir uma duplinha para eles, porém, colocando o Rubens no lugar do Zarate, com o Caio Paulista indo para a esquerda e o Lianco na vaga do Batalha. O Pochettino do Fortaleza, Tomás Pochettino? O Pochettino do Fortaleza poderia ser esse cara para a vaga do Zarate. Aí você casaria. O lugar do Zarate saiu aqui, eu vou trazer o Pochettino, 29 anos, vou perder o Davidson, então você é o Kiko tocando violão. Eu resolvi o problema aqui do substituto do Zarate no elenco, mas perdi o problema, estou com o problema de substituir o Davidson. Não, mas eu resolvi aqui, mas isso aqui é fã de Chaves, sabe do que eu estou falando, que é o Kiko tocando violão. É isso, galera. O que vocês acharam? Qual é o setor? Deixar as perguntas para vocês. Qual o setor vocês acham que a gente precisa reforçar nesse momento? Quais nomes do futebol brasileiro, dentro da realidade do Atlético, vocês trariam? Eu tentei fazer um vídeo lembrando sempre que não dá para contratar o substituto do Scarpa gastando rios de dinheiro, dentro da realidade do Atlético, do que pode acontecer, do que está acessível para dirigente buscar, do que eles fizeram até o momento. Me surpreendeu essas trocas, né? Fazendo um breve resumo do que a gente fez até aqui. A gente entende a situação de troca de goleiros, Natanael por Mariano, principalmente pensando em futuro. O Mariano, inclusive, fala da possibilidade de ficar, né, com a conversa com o Cuca, mas a diretoria não queria. Do Vitor Hugo com Bruno Fux, Roman com Palácios, Patrick e Paulo Vitor, Otávio Menino, Paulinho Júnior Santos, Kardec e Vargas por Rony Coelho, eu fiz esse em duplinha, Alisson Caio Paulista, Robert e João vindo do Guarani e Batalha e Zarate são duas situações aí que eu expliquei bem esse remendo, essa dança das cadeiras. Deixe seu comentário, foi um debate amplo sobre o elenco, minha cabeça ferve com tudo isso, enquanto eu não gravo e compartilho com vocês, eu não consigo dormir e não pensar nisso, então depois que você compartilha com vocês, a minha cabeça gera um novo debate aqui dentro, depois eu transformo em vídeo para vocês também, um vídeo gostosinho de 1 hora, como não tem jogo, você pode assistir 10 minutos hoje, depois 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Aliás, dá sugestão de qual vídeo você quer que eu faça aqui, que o que eu mais gosto de fazer é falar sobre o Atlético, beleza? Beijo no coração, link da KTL tá no comentário fixado aqui, valeu! O cachorro tá aqui, comeu agora, mas tá balançando a bundinha feliz.